Olá, seja bem-vindo. Você tem um canal no YouTube, tendo poucas views, seus vídeos não chegam aos inscritos. Bom, esse vídeo é para você, tá? Um cara comentou assim num vídeo meu que tinha aí, sei lá, 90 views, por aí, quase 90 views. 2 semanas de vídeo, você pegou 90 views, seu canal vai falir. Tipo, zoando, sabe? Vai falir também seu canal. Bom, deixa eu falar uma coisa para você que de repente está na mesma situação que eu. Tem muitos inscritos e poucas views. Bom, vamos primeiro aqui analisar uma coisa que é muito interessante quando a gente analisa o padrão do YouTube geral, tá? Observa aqui que o canal do Felipe Neto, um dos maiores YouTubers do Brasil, tem 44 milhões de inscritos e os vídeos dele, em proporção à quantidade de inscritos que ele tem, dá 1,5 milhão. Aqui nós temos o canal do Galo Frito, que já foi um dos canais mais populares do Brasil e que há um ano atrás, um canal com mais de 10 milhões de inscritos pegou aí 50 mil views, certo? E tem um canal aí do Mamãe Falei que eu escolhi para colocar aqui no meio, sem nenhuma questão política. O canal dele tem 2 milhões de inscritos e alguns vídeos pegam aí 140 mil, esse pegou 78 mil e por aí vai, tá? Onde eu quero chegar com isso? Deixa eu falar para você uma coisa. Inscritos não quer dizer nada no YouTube. Nada. Essa estatística de inscritos é uma estatística enganadora. O YouTube não vai entregar nem 10% dos seus conteúdos para os seus inscritos. Entendeu isso daí? Compreende? E não adianta chorar. É importante ter inscrito? Sim, para monetizar o canal, entendeu? Para o YouTube entregar para algumas pessoas, mas não é tudo. O número dos inscritos não significa muita coisa. Qual que é a parte mais importante? São as visualizações, tá? Então esse vídeo aqui é para você que posta vídeo e tem poucas visualizações, como acontece comigo. O meu maior erro no começo do canal, todo mundo erra, né? Ainda mais no começo, foi não segmentar, não nichar o meu canal. Então o meu canal ele não é nichado. Ele é um canal que recebe visualizações todos os dias no geral dos vídeos, tá? Só que eu não tenho pessoas seguindo através dos inscritos. Sempre tentei linchar o meu canal e nunca consegui, entendeu? Então eu faço uma mesclagem, certo? Trabalho com uma mesclagem. Então aqui você consegue observar que apesar de tudo, olha só, houve uma queda no meu canal, eu vou mostrar aqui para você, tá? Para você entender, que é um padrão do YouTube, ó. Os 90 dias aqui. Houve uma queda, certo? Mas aí começou a subir um pouquinho. Amém, graças a Deus. A questão é a seguinte, por que subiu um pouquinho, Thiago? Porque acabou política, acabou Copa do Mundo, então a tendência é o povo voltar a procurar conteúdos mais sérios. Quem tem canal de tutorial, de videoaula, de ensinamento, vai ter mais dificuldade de pegar views, isso é natural. Mas em um período no meu canal, eu fiz vídeos de política, de notícias, e pegou mais views. Então a quantidade de views é relacionada também ao tipo de nicho que você tem no canal. Então, o que é importante dizer com isso para você? Eu, no meu canal, por exemplo, aqui, conteúdo aqui, vamos lá. Eu crio vídeos que são vídeos conhecidos como atemporais. Por exemplo, como fazer os shorts viralizar? Cara, esse vídeo meu não vai pegar views hoje, eu sei, certo? Ele vai pegar views. Hoje tem 18, postei hoje. Amanhã, talvez 20. Depois de amanhã, 100. Daqui um mês, 500. Daqui um ano, 700. Só que esse conteúdo vai continuar recebendo views. Então a estatística mais importante não é o vídeo que eu coloquei hoje, que eu coloquei ontem. Por isso que eu sempre digo, você postou um vídeo, deu uma visualização, deixa ele lá. Porque um dia esse vídeo pode bombar, certo? Deixa ele lá, porque um dia alguém pode procurar esse tipo de conteúdo e seu vídeo ajudar essa pessoa. No meu canal, eu falo de vários assuntos, como eu disse, não é nichado. E eu consegui manter o meu canal por muito tempo sem nicho. Isso é um milagre, cara. Certo? Por quê? Por que eu tô dizendo isso pra você? É o seguinte, cara. A pessoa posta lá 10 vídeos. 30 views, 40, e ela vai desanimando.
porque ela acredita que aquele número é permanente. Você está olhando para um número temporário, certo? Por isso que eu sempre falo que conteúdos atemporais. Como perder o medo de falar em público? Um dia alguém vai procurar isso e vai cair no meu vídeo. Como editar no filme? Um dia vai achar isso. Você compreende? Um dia acha, ó. Como usar o GPT? Como tá na modinha de falar de GPT? Pega mais views. Mas aí vai pegando, vai demorando aqui. É um processo demorado, certo? Então não é todos os vídeos meus que vão ter views, entendeu? E isso não me interessa. Não interessa a quantidade de views? Não. Me interessa o resultado geral. E aí isso me incomoda quando você pega as estatísticas, certo? Como foi no vídeo que eu falei lá, você pega aqui receitas. Esse aqui é o CPM, que não depende de você, tá? Você pega o CPM e coloca em 90 dias e tem essa queda. Não é meu canal que caiu, é a receita geral do YouTube. E como eu disse no vídeo que o cara comentou, provavelmente por causa dos shorts que estão vindo aí. E o povo está segurando a grana para poder investir nos shorts, certo? Para monetizar nos shorts. Então você vai ter que criar shorts, tá? E não é um problema criar shorts. O problema é shorts bobos, né? Se eu faço aqui um conteúdo bobão, um conteúdo divertido, provavelmente o número de visualizações seria muito maior. Só que tem um porém. A receita aqui, ó, seria menor, tá? O CPM, entendeu? Então é isso que você tem que analisar. A moeda mais importante de um trabalho é o dinheiro. Quando ele cai assim, é chato, certo? Bom, outra coisa que eu quero falar uma coisa. O futuro do YouTube. Qual será o futuro do YouTube, cara? Basicamente, o YouTube ele vai dividir em dois. Shorts, que são os vídeos curtos, e também os vídeos longos. Quem vai consumir vídeos longos? Pessoas que procuram resultado em alguma coisa. E você pode ter certeza que mesmo com os shorts, os anunciantes sabem que o público dos shorts não é um público comprador. Entende isso que eu estou te falando? Ainda que tenha monetização dos shorts, eu não recomendaria uma empresa a monetizar naquele público, que é um público que está ali só para ver bobagem, na maioria das vezes. Ver videozinho curto, ficar ali, ó. Entendeu? Não. Esse público não é legal para você colocar um anúncio. Ainda as empresas vão anunciar nos vídeos longos. E o vídeo longo não é só a empresa que faz anúncio. Você pode criar um anúncio. Você pode chegar no vídeo longo, sabe? E vender algum produto lá dentro. Como você vai vender um celular como esse no Shorts, certo? Na Clarice mesmo, meu vídeo da Clarice que tem nem 1000 views, entendeu? Já faturei ali com só indicando mais de R$ 500, cara. Então, como você vai alcançar essas pessoas no Shorts? É mais difícil. Então, vídeo longo é importantíssimo, mesmo com poucas views. Cara, eu vendi uma mesinha, é porque eu não vou achar aqui, deixa eu ver. Mesa. Vamos ver aqui. Essa mesinha aqui. Eu vendi uma mesinha dessa. Uma mesinha dessa. Esse vídeo tem quantas views? Deixa eu ver aqui. Estatística. 300 e poucas views. Vendi uma mesa. R$ 25. Um vídeo desse. Com 300 views. Certo? Então, vamos falar uma coisa aí. Ainda pega 2 visualizações. Pega views até hoje. Devagar? Sim. Porque o YouTube, como eu já disse, não está entregando como entregava antes. Nem para os grandes ele entrega como entregava antes. Imagina para gente que é pequeno. Então a gente tem que ter essa consciência, cara. Eu não sou o Felipe Neto, não sou os caras do Galo Frito, eu não tenho a câmera a última geração, eu não tenho essas coisas, sabe? Eu não tenho os melhores equipamentos, os melhores microfones, não tenho. Então é claro que eu vou ter mais dificuldade para conseguir mais views. Só que isso não quer dizer que você não consiga trabalhar com o seu canal e que o seu canal não está legal. Não é isso, certo? Agora deixa eu falar uma parada para você o seguinte, o que você vai fazer agora, a partir de hoje, sabendo que, poxa, o YouTube entrega poucos vídeos longos, entendeu? Ele está entregando mais shorts e tal. Postar shorts, entendeu? Postar shorts. Faz um pequeno shorts convidando as pessoas particulares por aí para os vídeos curtos, entende? Que no meio daquele público dos shorts, daquela multidão, vai existir
poucas pessoas que vão estar interessadas em algo mais profundo. E aí você arrasta dos shorts para o seu canal. Eu faria isso. Ah, mas eu não quero misturar meus vídeos longos com shorts. Cria um novo canal só de shorts, convidando as pessoas para o seu canal secundário, principal, né? Pronto, certo? Coloca ali para poder repor a queda de receita do AdSense aqui, que normalmente tem. Faz o seguinte, cara. Tenta vender alguma coisa, tenta vender um curso, vender um produto, sabe? Essas coisas que eu indicaria para você. E no final de tudo, diante disso tudo, eu poderia simplesmente falar que, porra, eu posto um vídeo todo dia e não vai, não sei o quê. Eu podia desistir, certo? Mas por que eu não vou desistir? Porque se eu olhar para esses números aqui, ó, tá, dos últimos vídeos postados, eu tô tendo uma visão curta, de curto prazo. YouTube não é curto prazo, YouTube é longo prazo. Ah, você poderia melhorar, sem dúvida. Tem muitas coisas que eu tenho que melhorar aqui para ter mais views. Só que eu não me importo com views. Eu me importo com como o conteúdo vai atingir as pessoas. Views, se eu quisesse muitas views, era só fazer um miojo aqui, filmar e mostrar para todo mundo. Não, cara, não é assim. A moeda mais importante do YouTube é a views? É views, certo? Só que tem uma que é mais importante: dinheiro, certo? Se você posta um vídeo que deu 1 milhão de views e não ganhou nada, esse vídeo é inútil. Agora, se você posta um vídeo com 1.000 views e ganhou aí, sei lá, R$ 500, é um vídeo mais útil. Compreende? Então você tem que entender essa questão que é muito importante. Olha aqui, ó. À noite, ó. Agora são 7 horas, 290. Ontem deu um pouquinho mais, que normalmente a minha quarta é melhor, entendeu? Aí a segunda dá mais, aí depois dá menos, dá mais. É assim, né? Só que todos os vídeos eles estão aqui. Ó, esse vídeo aqui pegou 8.000 views em 48 horas. Esse vídeo 5.000, sabe? Então, calma, certo? Calma, beleza? Outra coisa importante que eu quero falar é o seguinte. Para terminar esse assunto, nunca desista do seu projeto. Você pode ser o pior para escrever, o pior para falar. Você pode ter dificuldade para tudo. Mas não desista do seu projeto, certo? Porque ainda que dê errado, você aprendeu muita coisa durante o caminho do seu projeto. Entende? Você aprendeu ali, sei lá, no caso do YouTube. Deu errado, mas eu aprendi a editar vídeo, editar áudio, criar roteiro. Aprendi o que é SEO, aprendi como falar com as pessoas na câmera, aprendi algumas técnicas de edição de áudio. Então você vai aprendendo no processo. Então não é uma perca. Sabe o que é uma perca? É o cara da arquibancada, que nunca criou nada na internet, ficar perdendo tempo comentando nos vídeos dos outros besteiras. Certo? Esse sim é um erro. Se você não é o cara que está na arquibancada, mas é o jogador, então, meu amigo, não desista não. Vai fundo, cara. Vai fundo. Entendeu? Porque o canal do YouTube, todo canal do YouTube é um processo. Eu tô criando esse daqui, ó. Olha só. Tô criando esse canal aqui. Photoshop sem frescuras. 2 meses postando. Nunca convidei ninguém de fora para poder se inscrever, só do próprio canal. 76 mil, 3 mil visualizações. Esse é um canal novo meu. Você acha que esse vídeo, o canal vai bombar rapidamente? Não vai. Ele vai demorar um tempo, cara. Ele vai demorar, meu irmão. 1 ano, 2 anos, sei lá. Tanto faz, é natural, cara. Não é forçado. É natural, ele vai naturalmente. Esse canal, eu estou fazendo corrigindo o erro do nicho. É um canal nichado, só de Photoshop. E mesmo assim, tem vídeos que dá mais, tem vídeos que dá menos. Entendeu? Ah, mas por que esse vídeo deu menos? Se ele é um assunto tão bom. Mistérios do YouTube. Se você viver por algoritmo, o algoritmo vai te dominar. Vai acabar com você. Agora, se você viver para a sua audiência, se você fizer vídeo para o seu público, aí o algoritmo não vai mandar em você. Certo? E aí você vai fazer o vídeo que você quer
e que o seu público precisa. E às vezes o seu público é pequeno, mas é um público que confia em você, entendeu? Que compra seus produtos. Você tá entendendo? Não, cara, não vai nessa ideia. Ah, tô tendo poucas views, eu vou desistir. Não, calma. Vai postando, vai postando, vai postando. Um dia o vento dos shorts, né, o vento dessa tendência acaba. E aí você começa a crescer de novo. Às vezes você vai cair. Olha, eu tava assim, ó, no meu canal. Caindo. Aí eu peguei, mudei, atrasou, fiquei doente, alguém me deu um strike injusto, e vai lá, e agora estacionou, agora vamos subindo devagarzinho, bom aviãozinho, entendeu? Agora tá assim, ó, plano. Certo? E devagarzinho a gente vai indo. Agora tem gente que desiste no primeiro desafio. Abre um canal, posta 10 vídeos, não deu resultado, para. Às vezes só postou um e não continua. Então, meu irmão, na moral mesmo, só desista no fim. Quando você falar assim, eu estou desistindo porque eu quero fazer uma outra coisa. Não desista porque você quer continuar, mas vai desistir porque não está tendo resultado. Não, irmão. Não está tendo resultado? Faz 2 vezes, faz 3 vezes, faz 4 vezes. Entendeu? Vai, tá? É só esse papo que eu queria falar para você. Sobre a arquibancada, meu conselho é sempre bloqueie. A melhor ferramenta que o YouTube tem para você bloquear gente idiota, entendeu? Para você tirar da plataforma do seu canal gente idiota, é o bloqueio. Bloqueia que essa pessoa nunca mais vai ver você no YouTube. Valeu? Tchau!